Jovem Pan com imagem, chamando em áudio e vídeo a companheira Ellen Brown. Independentemente da decisão sobre a relatoria da Lava Jato no Supremo, a vaga aberta pela morte do ministro Teori Zavascki vai ser preenchida por uma pessoa indicada pelo presidente Michel Temer. No programa de estreia da nova temporada do Morning Show, nós conversamos com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, e ele atacou aqueles que se candidatam ao cargo. Então a gente tem que ter absoluta e completa serenidade. Um cara que faz campanha, não estou me referindo a ninguém, mas qualquer ministro não, porque ainda não é, mas qualquer pessoa que faça campanha para ir para o Supremo, eu acho que não deve ir para o Supremo. A entrevista foi exatamente na manhã em que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, homologou as delações dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, movimento elogiado por Eros Grau. Não, eu acho que ela procedeu do modo mais correto, né? Porque foi algo que tinha que ser decidido imediatamente e no período de recesso é ela que decide. Foi uma decisão correta. Eros Grau defendeu que a relatoria da Lava Jato deve agora permanecer dentro da segunda turma do tribunal, a mesma turma que era de Teori Zavascki. Um dos momentos da entrevista do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal no Morning Show que mais gerou repercussão na internet foi o momento em que ele criticou a transmissão das sessões do STF. O ministro aposentado também criticou o excesso de exposição midiática dos colegas de toga. Hoje, todo mundo conhece os ministros do Supremo, até o Teori Zavascki, que tinha esse perfil discreto, era conhecido, tá? Haja visto a repercussão da morte dele. Isso é bom. Essa presença ostensiva do Supremo na vida política brasileira significa judicialização da política? É uma distorção ou não? Eu acho que é uma coisa ruim. Você sabe que esse negócio começou com um pequeno ato, que foi praticado, chamado televisionar as sessões. O Brasil é o único país do mundo, só existe um outro, em que há transmissão pela televisão das sessões. Está compreendendo? E foi isso, na minha opinião, que banalizou o Supremo. Para assistir na íntegra essa entrevista, vai lá no nosso canal do YouTube. E para conferir todas as novidades desta nova temporada do Morning Show, não desliga o radinho nem o seu aplicativo, porque a gente já vem aí às 10 da manhã, logo depois do Jornal da Manhã. Eu queria só dizer que eu discordo radicalmente do ex-ministro Eros Grau, né, radicalmente. Achar que banalizou o Supremo transmitir as sessões pela televisão, me desculpe, mas é uma bobagem pantagruélica. Foi a maior desse ano, até agora que eu vi, graças ao senhor. Né? O senhor está dizendo é uma enorme bobagem. Cabe sim a um Estado democrático ter a transparência nas decisões. E cabe a nós, brasileiros, saber tudo o que acontece. E aquilo lá também é um ensino para os alunos de direito. Aquilo é muito bom. Os alunos que estão estudando, acompanhar tudo aquilo. Portanto, isso é muito importante. Achar que o problema do Supremo é a transmissão pela televisão, alto lá, né? Alto lá, parece aquele romance que o senhor escreveu, que um dia eu até conto aqui, que eu li, né? Público e tal. Posso contar até a história, mas não vou contar. Isso é uma enorme bobagem. Segundo, fazer campanha para ser ministro do Supremo, né? Isso é um absurdo no Brasil. E isso aí, nesse ponto, nós concordamos, né? Nesse ponto concordamos. Ou seja, eu sou candidato ao Supremo, eu vou procurar senadores para me apoiar. Ainda não fui indicado. Onde já se viu? Você tem de descolar o poder judiciário do poder legislativo, o Supremo do Senado, porque é o Senado é que aprova a indicação do presidente da República, tal qual dispõe a Constituição. Ao você procurar um senador, você já está criando um conflito de interesse futuro. Se você for ministro, aquele senador de alguma forma for investigado e depois for recebido uma denúncia, etc. tal, como é que o senhor vai julgar esse cidadão X, por exemplo, esse ministro X, o senador Y? Isso não pode, isso precisa mudar.
mudar. E a gente teria de alterar essa questão que vem desde o início da República, que o STF é uma criação da República Brasileira. No Império não tinha Supremo, ia ser criado, o Salvador de Mendonça foi mandado pelo Dom Pedro aos Estados Unidos, mas pouco depois veio o golpe militar de 15 de novembro e o Império acabou, como é sabido, tal. Mas essa questão do mandato, na Alemanha você tem prazo, salvo engano, é 9 anos. Porque isso é uma outra coisa. Se você nomeia um ministro de 40 anos, ele pode ficar até os 75, ficar 35 anos no STF, é problemático. Então você pega uma conjuntura política de 30 anos atrás e ela fica congelada até 30 anos depois. Ou seja, porque as nomeações são políticas, infelizmente e tal. Então a grande questão, me parece, é que nós temos de mudar. Criar uma lista tríplice, como sugeriu, também não me parece o melhor caminho. O que tem de ocorrer é uma sabatina decente por parte do Senado, José Walter. Tem de ser uma sabatina séria, né? E pode demorar vários dias. No enquanto a divulgação, a Jovem Pan foi a primeira emissora do Brasil a transmitir uma sessão do Senado, presidência de Sidney Sanches. Sim. Foi ele que abriu a oportunidade da Jovem Pan ser o primeiro microfone que se instalou no Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, é uma grande aula para todos os brasileiros. Porque nós ouvimos aqui os grandes ministros do Supremo, por quê? Por que a gente ouve Gilmar Mendes, Marco Aurélio? Porque são homens de uma lucidez e de uma cultura muito grande e que transmite um conhecimento profundo sobre direito. É o que se espera do Supremo Tribunal. Ninguém espera a baixaria. O que vamos fazer? A gente quer luzes dos grandes ministros da mais alta corte do país. Então, a publicação, a divulgação, a transmissão radiofônica ou televisiva é muito importante para a própria cultura do direito em nosso país. E só lembrar, desculpe, o romance do ministro Eros Grau, um romance pavoroso, chama-se Triângulo no Ponto. É um desastre literário. E ele quis até entrar na Câmara de Letras com esse livro, não dá, ministro. É um verdadeiro horror. Eu li por obrigação de ofício, porque eu já li cada coisa por obrigação de ofício, vocês não imaginam. Que a gente é obrigado, né? Tem de ler. E eu estava escrevendo, eu falei, eu quero ver qual é o romance. Chama-se Triângulo no Ponto. E a gente vai até o fim, né? Vai até o fim. Aí algumas... E quando eu compro pela internet... E quando eu compro pela internet... aí eu vou até o fim, porque eu vou falar, agora você pagou, você vai ter de ler até o final.